Olá e bem-vindo hoje a Thales, Bélgica. Aqui é a terra dos campeões dos foguetes. Estamos no país dos foguetes, o reino dos foguetes mesmo, não é? Exatamente. Olá, Xavier Teitelman, e bem-vindo aqui a Thales, Bélgica. Estamos com Thomas, que explicará a importância dos foguetes, especialmente dos guiados, a grande novidade. Temos campeões ao nosso redor. Primeira pergunta, mísseis e foguetes, qual é a diferença? Aqui estamos falando de foguetes, e a grande diferença é que o foguete tem um impulso inicial, de cerca de 1 segundo, e depois ele segue seu voo balístico, segue sua inércia, e o princípio da guiagem é corrigir os pequenos erros que podem ter ocorrido no momento do disparo. Já o míssil, por outro lado, é algo um pouco mais complexo, um pouco mais caro, e que possui uma propulsão contínua, ou seja, tem força de empuxo constante e, portanto, uma manobrabilidade um pouco maior. O foguete pode ser visto como um míssil de baixo custo, mas sem o sentido pejorativo desse termo. Então, o alcance do foguete, de modo geral, seja ele guiado ou não guiado, fica em torno de 7 a 8 km, então já é uma boa distância, e ele ultrapassa Mach 1 em termos de velocidade máxima para esse tipo de objeto. Então, é um objeto que chega ao alvo de forma bastante rápida e que é pouco sensível a toda uma série de contramedidas que podemos encontrar atualmente. Historicamente, talvez seja um engano, mas eu achava que foguetes não eram guiados. Na Ucrânia, por exemplo, eles usam disparos em loft. No exército francês, tínhamos foguetes não guiados, mas usados mais para tiro direto ou quando estávamos estabilizados. Agora, você fala de foguetes guiados. Exato, mas realmente ainda temos os dois. Então, o foguete não guiado ainda existe, mas é um conceito diferente. O foguete não guiado, estamos falando de uma arma de saturação. Disparamos esse foguete e ele cobre o equivalente a um campo de futebol, realmente para parar um avanço, cobrir uma área, limpar uma área. Já a munição guiada é uma arma de precisão. Estamos falando de 1 metro de precisão em todo o alcance, ou seja, nos 8 quilômetros. Então entramos realmente em algo mais complexo, mais preciso, para poder atingir alvos e destruir alvos bem identificados. Isso quer dizer que, como nos mísseis de cruzeiro, usamos designação a laser para o alvo? Temos o que chamamos de iluminação. Podemos usar o princípio do laser e do apontador laser, que usamos em apresentações. É a mesma coisa. Temos esse pequeno ponto que o foguete vai procurar com o seu olho, que vemos ali, e ele vai se direcionar para essa iluminação. Ok, mas é só esse pequeno negócio mesmo? Na prática, pode ser isso sim. Então aqui são os conceitos mais recentes de iluminação. A gente vê os drones, são realmente novos conceitos de designação, de iluminação de alvos. Mas também podemos acabar iluminando um alvo com uma grande esfera optrônica, que pode ser encontrada em helicópteros, ou com designadores, o que chamamos de ataque em terra. Mas isso aí, é só uma demonstração ou é algo que já está operacional ou que vai estar em breve? Aquele ali... Isso é apenas uma demonstração, mas existe na vida real. Ele já está em operação hoje, comprovado em combate e é usado por uma série de clientes atualmente da Thales Bélgica. Então aqui temos o foguete. Dá para ver na frente, tem as pequenas aletas. Sim. E essas pequenas aletas são chamadas de canards. Para que servem? Elas permitem corrigir a trajetória do foguete. A gente já viu e vai ver daqui a pouco na unidade de produção. A gente desdobra esses canards e depois eles corrigem a trajetória do foguete para permitir que ele vá em direção ao alvo. Na verdade, o foguete fica originalmente dentro de tubos. Ela fica em um tubo, ela está em um lançador. Ela é colocada dentro desse lançador em uma versão lisa, que a gente vê aqui. E então, quando ela sai do tubo e o olho que vemos na frente da munição detecta o alvo, ela vai abrir essas pequenas aletas e guiar essa munição até o alvo. Estamos falando de um sistema ar-solo. Por exemplo, helicópteros Tigre têm esse equipamento. São principalmente os helicópteros Tigre que estão equipados com isso. Mas estamos realmente falando de um conceito multimissão, multiplataforma, multissegmento. Então esse foguete, na mesma configuração, pode ser usado também em um veículo, em um barco, em solo-solo, em solo-ar. Mas também, e esse é realmente o assunto do momento, ser usado em ar-ar. Já que hoje, o que realmente buscamos é essa capacidade de ter volume em termos de quantidade de munição, produzida por um custo relativamente baixo para neutralizar alvos, como os drones que se aproximam da Europa. Aqui, refiro-me ao ocorrido na Polônia semanas atrás, quando dezenas de drones cruzaram a fronteira.
Tivemos que usar F-35 e F-16, que custam 40 mil euros por hora de voo, para disparar mísseis entre 400 mil e 1 milhão e 200 mil euros, para abater drones russos que custam 10 mil euros. Está correto? Está correto. Então, nesse caso, potencialmente, podemos dar uma ordem de grandeza do preço de um foguete. Dividimos por 10. Dividimos por 10. Sim, é em torno de 40 mil euros para isso. De sucata, 40 mil a 60 mil euros para esse tipo de munição. Isso já é bom e não precisamos decolar um caça, pois podemos disparar de um helicóptero. Podemos lançá-lo de um helicóptero ou de um caça, pois hoje precisamos atingir rapidamente alvos difíceis de localizar. A vantagem dessa munição é que podemos levar muitas, pois não pesa tanto quanto um míssil. Estamos falando de 12 kg de carga, então podemos levar muitas. Assim, em uma mesma missão, conseguimos otimizar essa hora de voo e neutralizar vários alvos. Então, sob um Rafale com pods múltiplos, como vimos no Rafale F5, esse tipo de coisa, na verdade podemos levar dezenas delas. Poderíamos levar dezenas, várias dezenas. Hoje em dia, temos conceitos principalmente em plataformas americanas, que conseguem transportar até 50 com bastante facilidade. Mas no caso do Solid, da mesma forma, poderíamos multiplicar um lançador, um protetor. Mas como você fixa o seu alvo? Ou seja, é um radar, uma câmera que vai iluminar com laser. Sempre existe toda a cadeia e começamos pela detecção. Então, a detecção pode começar de muito longe, por meio de radar, e então ao acompanhamento desse alvo. Uma vez que ele está a uma distância relativamente aceitável para poder lançar o foguete, falávamos há pouco sobre a capacidade de atingir alvos a 8 km, mas nesse momento entramos no modo de designação, de iluminação do alvo, e seguimos esse alvo com essa iluminação a laser até que o foguete atinja o alvo. Ok. Eu vi que existe a versão drone terrestre, então aqui é uma versão bem pequena. Já ter drones capazes de carregar algumas dezenas de quilos, isso não existia há 10 anos. Isso não existia há 10 anos, mas também não é algo recente. Já realizamos os primeiros disparos nesse tipo de plataforma há anos. Podemos dizer que isso é novidade nos conceitos atuais de emprego das forças europeias. Certo, pode explicar esse conceito? Então, esse é o conceito que mistura tanto o aspecto de munição vagante quanto a vantagem do foguete. Aumentamos o alcance do foguete, pois 8 km é bom, mas seria melhor com 40 a 50 km. Uma munição vagante tem a desvantagem de atingir o alvo lentamente, tornando-se sensível a contramedidas. O foguete tem velocidades muito mais altas, como dissemos antes, e então temos esse efeito positivo do foguete, que disparamos em um raio de 3 km e no final neutralizamos as contramedidas com esse foguete. Então, a partir do momento em que temos um camarada em terra, o camarada em terra designa o alvo. 40 quilômetros atrás, enviamos esse pequeno drone. O pequeno drone atinge o alvo que foi designado. Exatamente. Esse é um dos conceitos de uso, mas como a designação pode ser feita de diferentes maneiras, também podemos levar um pequeno drone de apoio que chega perto do objetivo e ilumina o alvo. Então, o drone iluminador volta? O drone iluminador volta. Ele, por outro lado, está perdido. Ok. Atrás de você vejo ogivas diferentes. Não sei identificá-las. Há uma carga oca? Não é uma carga oca. Parece oco, mas é uma ogiva de treinamento, usada para praticar disparos de foguete. Não é tão simples. Então, os pilotos, normalmente em missões ar-solo, treinam bastante. Eles treinam com esse tipo de ogiva. Aqui temos ogivas bem mais convencionais, ogivas de alto explosivo que explodem no impacto. Temos ogivas de iluminação. Então, elas geram um flash, um sinal tanto infravermelho quanto fumaça, para marcar alvos. E, principalmente, temos aqui essa ogiva, que é uma nova ogiva que desenvolvemos há 2 anos para neutralizar drones. Essa ogiva foi criada para enfrentar uma ameaça sem contramedida atualmente. Os enxames de pequenos drones, hoje, há pouquíssimos efetores e meios de neutralizá-los com hard kill. E essa solução foi desenvolvida para isso. Ou seja, basicamente a gente dispara um foguete e a ogiva, perto desse enxame de drones, vai, como acontece com fogos de artifício, ejetar todas as pequenas esferas que você vê ali e gerar uma nuvem de esferas para neutralizar esse enxame de drones. Mas isso significa que, antes de disparar, a gente é obrigado a passar a informação para o foguete dizendo: quando você estiver a 1,8 km de mim, você precisa explodir. Exatamente. Então, o foguete, ele obviamente também depende de um sistema, é um conjunto. E, obviamente, precisamos programar a informação e, portanto, enviar pelo pequeno cabo que vemos ali a distância. A distância é apenas um tempo de chegada ao alvo, e temos um temporizador que faz a contagem regressiva até o impacto.
Aqui não falamos de laser, mas de temporização, mostrando a complementaridade do ecossistema. Exatamente. O portfólio de foguetes hoje é totalmente complementar entre as munições não guiadas históricas, as munições não guiadas com essas novas ogivas programáveis e a munição guiada. Conseguimos atingir um número significativo de alvos em diversas áreas atualmente. Vamos ver a fábrica? Vamos ver a fábrica. Ao caminharmos pelos corredores, vemos um pequeno Polaris. Certo, é um lançador de 5 foguetes, pensado para forças especiais, focado em ataques terra-terra, mas também pode ser usado como terra-ar em certas configurações. Normalmente são soluções enviadas à Ucrânia. Estamos na seção de relojoaria, certo? É exatamente isso. Vamos focar um pouco nos nossos espoletas, que são nossos elementos de segurança, tanto para proteger as pessoas que manuseiam nossos equipamentos, quanto para ativar todos os nossos foguetes, sejam eles guiados ou não guiados. Estamos realmente lidando com mecânica de precisão, com uma montagem manual extremamente delicada. Ou seja, se o foguete cair acidentalmente durante a instalação, não explodirá, o que garante a segurança. Como é que isso é ativado? Com o impulso, Isso é ativado com a aceleração da munição e, em alguns casos, em certas configurações específicas, também com a sua rotação. certo. Então é no impacto que se detecta o choque final? No impacto, detecta o choque final e ativa a carga militar transportada pelo foguete. Ok. E normalmente, dependendo do tipo de alvo que vamos mirar, eu sei que vocês têm desenvolvimentos para ter cargas ocas, etc. Ou seja, isso também vai se adaptar de acordo com o tipo de alvo. Exatamente. Uma ogiva militar é sempre uma combinação entre sua carga principal e seu elemento de ativação, sua espoleta. Ambos são elementos desenvolvidos internamente e integrados por nós. Agora estamos na etapa de montagem e controle de qualidade, certo? Exatamente. Então, chegamos na parte de montagem do kit de guiagem da nossa munição guiada, a FZ-275 LGR. Aqui você encontra toda uma série de elementos que permitem montar esse kit de guiagem. O elemento mais importante aqui para nós é, obviamente, uma montagem de precisão, de qualidade. Então, você encontra aqui nas mesas vários pontos de controle, sejam pontos de controle eletrônicos ou pontos de controle mecânicos. E aqui estamos justamente no momento de um teste em um subconjunto um pouco mais completo. Caramba, aqui você tem um teste de abertura. Então isso simula realmente a abertura do foguete. Então o momento em que esse foguete, quando é lançado, quando sai do lançador, vai abrir suas asas e se direcionar para o alvo. Pato, por quê? Você sabe? Não. Então, o pato, porque o pato, quando quer se direcionar, ele usa o bico para se tudo bem? Sim. Vem daí. Por que a munição vibra tanto assim e tem essa dinâmica? É porque o foguete, além de ir muito rápido na sua trajetória balística, ele gira várias vezes por segundo sobre si mesmo. Então, toda vez que queremos dizer ao foguete para ir mais baixo, para se direcionar para baixo, em direção ao alvo, precisamos mudar a ordem de inclinação dessas famosas aletas canard. E é isso que simulamos aqui nesta bancada de teste. Vamos lá. Além disso, nenhum detalhe técnico. Olhem o que colocaram embaixo dos meus sapatos. Isso, pessoal, é para evitar arcos elétricos, para não causar descarga eletrostática. Se eu tocar em algo e isso causar uma descarga, tudo pode desregular, pois é tão sensível que meu corpo fica sempre em contato com o chão, impedindo que eu gere descarga elétrica. Vou filmar nosso estilo, primeiro, claro, isso aí. Então agora vamos nos dirigir para outro elemento importante da montagem e do controle da nossa munição guiada, o que chamamos de mesa de calibração do Seeker. Então, vamos entrar em um ambiente onde estamos um pouco disfarçados, usamos uns óculos meio engraçados para nos proteger, para proteger nossos olhos, já que aqui vamos simular o feixe de laser que a nossa munição observa e para o qual ela vai se guiar. Então, aqui entramos em uma das salas. Temos várias aqui para permitir a produção em massa das nossas munições. Aqui você encontra, então, uma mesa de calibração, um feixe de laser, mas também uma câmara climática que permite justamente verificar o comportamento dos nossos objetos em todas as faixas de temperatura. E um elemento, uma munição deve ser capaz de funcionar, seja em temperaturas muito frias, abaixo de 40 graus, até temperaturas muito quentes, que ultrapassam facilmente os 60 graus, o laser está ali. Você tem aqui uma porta com uma janela que deixa o laser passar. A mesa vai inclinar.
Bom, a gente vê que o foguete é meio que a solução para tudo. É realmente a solução para tudo no momento. Sim, temos muitos pedidos agora. Na parede ali, dá para ver que tem várias versões. 7, 12 e 19, de fato. Aqui é um pouco da história e a primeira grande mudança para a empresa, onde essa linha de lançadores, na verdade, foi desenvolvida para equipar um helicóptero muito conhecido, um helicóptero de ataque que é o helicóptero Tigre. E esse é um pouco o começo da história. Então espera, esse não é o Tigre francês? Não é o Tigre francês, mas sim a versão alemã, a versão espanhola, a versão australiana. Porque nós franceses temos um calibre que não é tão compatível assim? É um calibre próprio francês, sim, 68 milímetros. Nós franceses, nesse caso, não fomos muito espertos nessa, porque aí tem que desenvolver coisas especiais só pra gente e por isso acaba custando muito mais caro. Na época, né, era tiro direto, tiro em linha reta, não tinha guiamento. Não havia guiamento, era tiro não guiado, munição não guiada, mas tiro direto e também tiro indireto para alcançar distâncias maiores. Quais são os outros países usuários? É basicamente a Europa. Hoje, temos muitos usuários na Europa. Mencionamos há pouco a Austrália, temos a Índia, que é um grande cliente para nós. Equipamos muitos helicópteros na Índia e também em países do Sudeste Asiático, África e América do Sul. Podemos dizer que a demanda é global. E o foguete guiado, então, vemos aqui, é a partir de 2021. 2020 e 2022, o foguete guiado veio bem mais tarde. É um desenvolvimento longo. É um produto 100% Thales Bélgica, cujo valor é gerado principalmente na Bélgica. Hoje, com um ecossistema real que atua em torno dessa munição. Também é graças a isso que conseguimos aumentar nossa capacidade de produção muito rapidamente para atender às necessidades, em particular da Europa e da Ucrânia, desde 2022. E dá para dizer se o foguete guiado vai parar na Ucrânia? O foguete guiado também está na Ucrânia, sim, exatamente. Funciona bem? Sim, muito bem. Então, tem outra pergunta que vai ser sobre a indústria. Aqui estamos em instalações super modernas. Sim. Qual a capacidade de produção? Existem mais pedidos e necessidades? Há mais demanda a cada dia. Então, tentamos acompanhar essa demanda. Multiplicamos por um fator de 10 hoje nossa capacidade de produção de munição guiada. Passer de 1 à 10 ou de 500 à 5000? Passamos de cerca de 500, 700 para 5.000. 10.000, ok. E ainda há espaço nas instalações? Não há espaço nas instalações, mas buscaremos outros locais. Parabéns. Muito obrigado, Thales Bélgica. Um prazer. Amigos, esperamos que tenham gostado. Até breve. Até muito em breve.